E aí, diz pra mim, o que você acha? Será que dá pra domar o diálogo interno? Aquela vozinha interna que às vezes fica ali marretando nossa cabeça? Quantas vezes você já se deparou conversando consigo mesma de forma disfuncional? Literalmente fazendo com que o esse seu julgador interno que todos nós temos, né? Eu também tenho o meu, enfim. Olha lá, a Mari tá no cabeleireiro, ó. Tá ela e a minha sogra no cabeleireiro. Eu vou falar, é só ter formatura, né? É só a mulherada for se encontrar, juntar a mulherada toda no evento especial, já começa a cuidar das madeixas, né? Ou madeixas, seja lá como é que for, enfim. Enquanto isso, tá aqui, né? O marido curtindo uma ressaca de café sem a esposa. O primeiro episódio do Café com Terapia que eu faço sem minha esposa. É um projeto nosso, né? Mas que é, o show tem que continuar, né? Então, enquanto ela está lá assistindo e participando aqui via chat, estou eu aqui tomando, curtindo o meu café e fazendo aqui um bate-papo com você, que eu espero de coração que esse bate-papo ele seja não só um bate-papo terapêutico, mas seja principalmente algo que vai mudar a tua percepção de vida, a tua história. E eu não estou exagerando. Realmente eu não estou exagerando. Pelo contrário, estou falando muito sério, tá? A Alexandra colocou aqui, ó, terapia no salão de beleza, não queria mais nada. Pois é, nem eu, viu, Alexandra? Nem eu queria. Mas, enfim, vamos lá. Quero começar dizendo o seguinte para você. Todos nós, em algum momento na nossa vida, deixamos de falar de maneira funcional com nós mesmos. Você já reparou isso? Quando a gente é pequenininho, criança ela é muito assim, né? Criança, se você observar uma criança pequena, 4, 5, 6, 7 anos, 8, 10, talvez até um pouquinho mais velha, você vai perceber que ela tem uma energia muito legal, né? E ela brinca sozinha, ela viaja na maionese sozinha ali, né? E aí ela pega, né, qualquer objeto que tem na mão e brinca de carrinho, né? Ou se tem carrinho efetivamente, fica lá, brinca de bate-bate, de derrapar, né? E a gente se sente, eu pelo menos era muito assim, a gente se sente dentro de um carro de Fórmula 1, né? A gente faz toda uma preparação mental, toda uma construção de imagens, de quadros mentais para realmente mergulhar dentro daquele momento que nós estamos tendo ali de brincadeira, enfim. Vocês meninas também, né? Vocês têm as suas bonecas, faziam talvez lá na sua infância o papel de hora de costureira, hora de cozinheira, hora de médica, né? Hora de casamenteira, e aí trocava roupinha, e dava banho, enfim. Né? E tem aquelas meninas que brincavam de carrinho junto com o irmão, porque às vezes era só uma menina junto de 2, 3 irmãos, e assim por aí vai, enfim. O fato é, a criança, de modo geral, tem um diálogo interno muito bonito, muito gostoso, muito saudável. Ela quer mais é se divertir, ela quer mais é extravasar, ela quer curtir a vida, ela está se construindo ali dentro, né? A sua mente, ela está sendo desenvolvida e muito bem desenvolvida naquela fase. E conforme ela vai crescendo, ela vai começando a observar o mundo de acordo com a sua ecologia sociopsicofamiliar. Você vai ouvir muito esse termo ainda em outros cafés com terapia, em especial quando eu estiver com a Mari aqui, tá? Agora, conforme a gente vai crescendo, nós vamos diminuindo um pouco mais nossa capacidade de construir diálogos internos saudáveis. A gente vai diminuindo a nossa capacidade de adaptar a nossa realidade de maneira construtiva. Porque um diálogo interno infantil, ele é uma adaptação da realidade daquela criança. Ela está ali numa realidade muitas vezes de falta, né? Quando, por exemplo, ela não tem um carrinho, mas ela pega, sei lá, eu até peguei um exemplo aqui, ó. Ela pega, vou usar o controle remoto aqui, tá? Imagina que isso aqui é um pedacinho de toco, um pedacinho de pau. Ela pega aquele pedacinho de pau ali, 2 ou 3 desses ao seu redor, e faz com que eles se tornem carrinhos, faz com que eles se tornem heróis, né? Superman, enfim. É uma forma daquela criança transformar a realidade dela, que muitas vezes é uma realidade dolorida e dolorosa, e fazer com que essa realidade se torne mais palatável, com que essa realidade se torne mais bonita, com que essa realidade se torne mais amistosa, com que essa realidade se torne mais saudável até, suportável. Chame de como quiser, chame do que quiser. Agora, conforme a gente vai crescendo, infelizmente a nossa tendência é ir encarando a realidade de forma mais, entre aspas, madura, de forma mais adulta.
Não que isso seja ruim. Crescer é necessário e é saudável. Agora, o que começa a ser insalubre é quando nós começamos a, com a nossa mente, com a nossa capacidade imaginativa, com o nosso diálogo interno, piorar a nossa realidade ao invés de melhorar a nossa realidade. É quando a gente começa a sofrer muito além do que a nossa realidade demonstra. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender aqui, mas está fazendo sentido para você? Parece que quanto mais adulto a gente fica, mais nós tendemos a supervalorizar o sofrimento e minimizar as alegrias. Para você entender a analogia que eu estou colocando aqui, é igual você pegar essa criança, que eu falei que utiliza um toquinho de madeira como se fosse um super-herói, um bonequinho de estimação, né, um bonequinho, né, um animalzinho de estimação, ou um carrinho, né, de Fórmula 1, e ela olhasse para essa madeira e começasse a imaginar que essa madeira está ferindo a sua mão, está sangrando ela, e que é só um pedaço de pau inútil que não serve para nada, que não serve nem para tocar fogo, que ele só serve para machucar. E que quando ele toca, quando essa criança toca nesse pedacinho de toco de madeira, ela na verdade sente dor, sente um sofrimento muito maior do que aquele pauzinho realmente ele poderia trazer. É mais ou menos isso que, conforme a gente cresce, a gente começa a fazer conosco. O sofrimento, ele existe para todos nós, sem exceção. A percepção do sofrimento muda. Existem pessoas que, até na nossa percepção de realidade, sofrem muito mais do que nós. Mas muitas vezes, na percepção de realidade dela, ela não sofre tanto assim. E aqui eu poderia dar diversos exemplos. Agora, a pergunta que eu gostaria que você refletisse é a seguinte: o que faz com que a sua, a minha, a nossa percepção de realidade, ela se torne muito mais catastrófica do que é de fato? Tem a ver com o tema desse nosso bate-papo de hoje. Responde para mim no chat aqui, na tua opinião, o que faz com que a nossa realidade se torne muito mais catastrófica, muito mais dolorida e dolorosa do que ela realmente é de fato? Diz para mim. E para eu não ficar muito tempo sem falar nada, porque tem um delay grande, acho que 10 ou 15 segundos de delay, eu vou continuar aqui a minha fala e conforme você for respondendo no chat, eu vou trazendo isso daqui para dentro desse nosso bate-papo de hoje. E se você respondeu diálogo interno, nossa voz interior, você acertou em cheio, você acertou na mosca. Porque o que efetivamente faz com que nós potencializemos ainda mais o nosso sofrimento é a maneira como nós conversamos com nós mesmos. Sacou? Quando você comete um erro contra alguém e essa pessoa vira para você e fala assim, ó, fica tranquila, acontece, deixa para lá, depois eu resolvo isso. Se essa pessoa está te falando isso, é porque muito provavelmente, salvo algumas exceções, muito provavelmente para ela, realmente não tem tanta importância assim. Para ela realmente está tudo bem. Agora, o que faz com que você se sinta muito mais mal do que deveria, o que faz com que você se condene muito mais do que deveria, é a vozinha dentro da tua cabeça dizendo assim, poxa vida, como você foi burra, como você foi displicente, como que você pôde agir dessa forma? Olha aí o que você causou, mas que desastrada que você é, ou que isso, ou que aquilo que você é. Você não vai aprender nunca mesmo. Não adianta, né? Sofre, sofre, sofre e não aprende. E essa vozinha interna, ela fica ali dentro da tua cabeça, martelando, bombardeando você. Te judiando emocionalmente. Até o momento em que você literalmente passa a se sentir extremamente triste por algo relativamente simples. Como, por exemplo, sei lá, quebrar um copo na casa de uma amiga. Ou derrubar alguma coisa no chão, enfim. Aqui no chat, colocaram algumas coisas, por exemplo.
falta de perspectiva, ansiedade me faz pensar em coisas que nem vão acontecer. Nós mesmos, quando catastrofizamos, catastrofização tem a ver com diálogo, diretamente a ver com diálogo interno. Maneira de ver as coisas, exato. O que mais colocaram aqui? Olhar as coisas na nossa perspectiva exagerada, perfeito. Agora, essa vozinha interna, que afeta todos nós, se chama diálogo interno. E eu coloquei esse tema, será que é possível domar, por assim dizer, o nosso diálogo interno? Para ajudar você a refletir no seguinte: primeiro, entender que o diálogo interno é algo que, por mais que nós tentemos, ele está fora do nosso controle automático. A gente consegue controlar ele depois, quando você percebe que o teu diálogo interno ele está vindo para te arrebentar, ele está sendo disfuncional, ele está vindo para judiar de você. E aí, quando você tem conhecimento de como se ajudar nesse sentido, você consegue ir lá e domá-lo, por assim dizer. Então é sim possível domar o diálogo interno. Porém, não é algo que você tem absoluto controle todo o tempo. Porque ele vem no automático. Quando você menos espera, o teu diálogo interno ataca. Ele está fazendo isso agora, por exemplo, quando você assiste essa live. Álvaro, como assim? O nosso diálogo interno, ele testa a validade de tudo aquilo que nós ouvimos, vemos e sentimos. Sabia disso? A cada segundo de live que você está me acompanhando aqui, a tua mente está processando o que eu estou falando e a tua vozinha interna está virando e está, mesmo sem a tua percepção, talvez a partir de agora você passe a perceber que isso está acontecendo. Mas mesmo sem a tua percepção pessoal, você fica vez por outra dizendo assim, aquilo que ele está falando faz sentido. Eu não concordo muito com isso que ele disse, não. Se for pensar dessa forma, é verdade. E isso acontece sempre, todas as vezes que nós precisamos interagir com algo ou com alguém, toda vez que nós precisamos processar algum tipo de informação, o nosso diálogo interno aparece. Pode prestar atenção. É inevitável, inevitável. Sempre isso vai acontecer. Se você tem carteira de motorista e dirige, toda vez que você entra dentro do teu carro, você já começa a interagir com o teu diálogo interno. Talvez antes de sair você pense assim, será que eu esqueci alguma coisa? Você está se perguntando algo, né? Conscientemente. E aí você responde a si mesmo conscientemente. Não, acho que não, está tudo aqui. Beleza. Isso é um jeito, é um diálogo interno controlado. Aí você sai de casa e na primeira curva vem aquele sentimento acompanhado de uma vozinha dizendo assim, como será que vai ser o dia de hoje? Será que fulana de tal vai me atormentar a vida de novo? Olha, eu vou falar uma coisa, viu? Se vier encher a minha paciência, não sei o que eu faço. Eu acho que hoje eu explodo. E aí você começa a dialogar consigo mesma sem necessariamente querer fazer isso. É o diálogo interno automático. Ele aparece sem o teu controle. Você não pediu a opinião da tua mente para dialogar com você e te dizer como vai ou não ser o dia, ou a interação com fulano ou ciclano no teu trabalho, ou aonde quer que você vá, enfim. Então perceba que essa vozinha interior, ela nos acompanha sempre. Em alguns momentos, nós fazemos essa voz aparecer de maneira consciente. Mas, via de regra, é fato que exponencialmente mais são os momentos em que nós interagimos com o nosso diálogo interior absolutamente sem ter controle algum. E é aí que mora o perigo. Porque são exatamente nestes momentos, que a disfuncionalidade do diálogo interno pode aparecer. Então, eu quero deixar para você aqui, nesse bate-papo, algumas dicas de mudança verbal, interna e externa. Se você começar a colocar em prática na tua vida, muita coisa vai melhorar e vai mudar. A gente ensina isso muito no Método TEM. Eu quero deixar algumas dicas para você. Eu vou ser repetitivo em algumas delas, porque vira e mexe, eu falo sobre isso em live. E eu vou continuar falando, porque eu tenho certeza absoluta que mesmo que você já me siga há um certo tempo, você ainda assim comete determinados equívocos, determinados erros. E se você está chegando agora no meu perfil, está começando a me seguir agora, vai ser bom para você melhorar, para você mudar a tua percepção. Por exemplo,
Responde para mim aqui antes de eu continuar. Quem aqui tem ansiedade? Coloca para mim aí no chat, por favor. Quem tem ansiedade e quem tem depressão? Se identifica como tendo ansiedade e depressão. E se você já me acompanha há um bom tempo, não quebre a expectativa da live, né? Essa pergunta está sendo muito bem estruturada e proposital. Eu quero ler as respostas aqui no chat. Mas eu quero que você responda por completo. Eu, coloque o seu nome assim, ó. Eu, fulana de tal. E aí eu perguntei para você. Você tem ansiedade? Você tem depressão? Escreva para mim aí. A Ana Carolina colocou assim, ó. Eu tenho os dois. Diz para mim aí, ó. A Mônica Brits não escreveu do jeito que eu quero. Eu quero que coloque a frase inteira. Vamos lá. A Joênia também não. Cantinho da Pamonha também não. Alessandra Silva também não. Alexandra Pinheiro também não colocou. Vai, vamos lá. Eu quero a frase toda. Igual a Ana Carolina colocou ali, ó. Eu tenho os dois, ela colocou. Vamos lá. Quem mais acompanha? A Ana Carolina. Quem mais tem depressão e ansiedade? Escreve por extenso aí no chat. Enquanto isso, eu vou tomar meu café. Ou vocês já sacaram o que eu estou querendo aqui demonstrar aqui, né? Vamos lá. Já que ficou todo mundo mudo, né? Opa! Ó, não ficou mudo não, tá aqui, ó. Muito bem, destravou aqui, olha lá. Então, a maioria da humanidade vai ter que pagar royalty para várias de vocês aqui, né, ó. Olha só a quantidade de gente que tem posse da ansiedade, ó, que é dona da ansiedade e da depressão, ó. Lascou-se. O restante da humanidade que sofre de depressão e ansiedade, mas que utiliza no seu diálogo o verbo ter, vocês vão poder cobrar royalty de uso, né? Da utilização dessas duas palavras. Gente, vamos começar a aprender na prática uma coisa muito, muito, muito importante. Quem tem, tem posse. Se você tem, é teu. E se é teu, por que abrir mão? Se é teu, por que jogar fora? Coisa ruim nós não temos, nós sofremos. Porque a palavra sofrer desencadeia uma reação neurológica muito diferente. Sofrimento aumenta o potencial de desgaste energético do cérebro, e a mente sabe disso. O corpo humano foi muito bem construído, muito bem feito. Toda vez que você utiliza a palavra sofrer para algo ruim, automaticamente o teu cérebro começa a buscar formas de eliminar o sofrimento. Porque sofrimento gasta energia. Dor consome energia, e o cérebro por si só já consome, em média, 30% daquilo que você ingere, energeticamente falando, todos os dias. É o órgão que mais consome energia no corpo humano. Então, daqui para frente, utilizem o verbo ter quando for coisa boa. Álvaro, eu sou uma mulher que tem alegria. Olha só que coisa boa, né? Alguém alegre. Álvaro, eu sou uma mulher que eu tenho resiliência. Eu tenho força, eu tenho coragem, eu tenho fé. Legal, ótimo. Mas, de vez em quando, Álvaro, eu sofro com depressão. Eu sofro com ansiedade. Eu já fui diagnosticado e parece que eu sofro também de alguma síndrome do pânico. Parece que, infelizmente, neste momento, olha a limitação temporal. Neste momento, eu fui diagnosticado e parece, pelo que tudo indica, que eu sofro de distúrbio bipolar. Tá sacando a diferença? Que é você utilizar a palavra correta do jeito certo e a palavra correta do jeito errado? Porque usar o verbo ter para denominar-se detentora de algo ruim é utilizar uma palavra muito boa, correta, só que de forma errada.
Entendeu? Então lembre-se daqui para frente, tudo aquilo que você tem é teu. Se você tem, é de posse tua. Algo que nós temos, que é de nossa propriedade, dificilmente nós vamos querer abrir mão. Você abriria a mão do teu carro? Da tua casa? Da tua saúde? Pois é, você abre mão da tua saúde toda vez que você usa o verbo ter para se referir a uma doença que está te afetando. É como se você dissesse para tua mente o seguinte, olha, ô cérebrozinho, saca só uma coisa importante que eu vou te dizer, hein? A partir de hoje, eu tenho ansiedade e eu tenho depressão. Essas duas porcarias disfuncionais são minhas, tá? Trata elas bem. Tua mente é uma lâmpadazinha de Aladim. Lembra da história do Aladim? Teu desejo é uma ordem. Se você dá o comando para tua mente, ela simplesmente executa e faz aquilo que você está mandando ela fazer. Ela não vai te questionar. O papel dela não é esse. O teu papel é esse. Conscientemente e racionalmente, o seu papel é se questionar. A sua mente emocional, automatizada, é cumprir com as suas ordens. Ponto final. Esse é o papel dela. Então, primeira coisa, elimina, por Cristo que está no céu, elimina da tua vida a palavra ter, o verbo ter, quando for relacionado a algo ruim. Lembre-se sempre, quem tem, tem posse. Se você tem, é teu, e se é teu, dificilmente você vai abrir mão. Primeira mudança, importante. Ainda falando sobre o ter e o sofrer, elimine o uso do verbo ter para coisas ruins e substitua por sofro. Sofrimento dói, sofrimento machuca, sofrimento consome energia e o sofrimento faz com que o cérebro busque alternativas para eliminá-lo da sua vida. Já começamos por aí. Ah, mas como é que eu posso provar isso? Testa, Cristo. É de graça, não custa. Coloque em prática, simples assim, no seu dia a dia. Começa hoje já, agora, nesse momento. Assim como eu pedi para você que sofre com depressão e ansiedade colocar no chat, agora muda o teu diálogo e coloca assim, ó, eu sofro, Álvaro, de ansiedade e eu sofro de depressão. Vai, vamos lá. Todo mundo que colocou. Todo mundo que colocou aí no chat. Ah, eu tenho. Muda. Escreve aqui, ó. Eu sofro, Álvaro. Realmente, é verdade. Eu sofro com depressão e ansiedade. Ou, olha, eu sofro de vez em quando com episódios de ansiedade. Porém, não é constante. Coloca no chat. Segundo ponto. Toda vez que você utilizar a palavra sofrer, delimite, coloque um período de tempo. Mostre para tua mente que é algo momentâneo. Por exemplo, Joênia, você sofre de ansiedade. Joênia não, né? Mônica Brits, você sofre com ansiedade? Álvaro, neste momento, por enquanto, sim, eu estou sofrendo de ansiedade. Porém, em breve vou eliminá-la da minha vida. Se você começar a colocar período de tempo, literalmente você definir um momento específico na tua história de vida para que essa doença te afete, porém seja eliminada, você também começa a preparar a tua mente para se libertar da doença. Entendeu? Porque quando nós não colocamos prazo de validade, nós podemos simplesmente sofrer por um período indeterminado. Isso também não quer dizer que você vai eliminar por um passe de mágica, estalar de dedos, né? O problema da tua vida. Não é assim também que as coisas funcionam. Mas pelo menos você começa a preparar a sua mente e o seu coração para se libertar daquela disfuncionalidade, daquela doença, daquela coisa ruim que está te afetando no momento. Porque você não nasceu com isso e você não é obrigado a conviver e a morrer com isso. Tá sacando o que eu estou querendo dizer? Tá fazendo sentido para a tua vida essa informação? Diz para mim aqui, se o Café com Terapia de hoje está fazendo sentido, está valendo a pena. Olha só. Ana Carolina colocou, kkk, sabia que tinha errado, aprendi esses dias com você para trocar o ter por sofro, não tem problema. É assim mesmo. De vez em quando, até eu, se eu não tomar cuidado de dar uma escapulida, gente, tá muito na veia esse tipo de coisa, entendeu? A gente ouve isso desde pequenininho.
É um processo de aprendizado constante, de autocuidado constante, de ficar se monitorando constantemente. Mas uma hora a coisa engrena. Você vai perceber que vai começar a ser cada vez mais natural para você. Cada vez mais natural, até o momento em que começa a ser realmente natural. Muito bem, ó, eu sofro, é isso aí. Amanda, muito obrigado por comprar do seu tempo para nos ajudar. Só Jeová para te mandar. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, gente. Márcio, eu sofro de vez em quando. É isso aí, parabéns, ótimo. Eu sofro de distúrbio bipolar, mas estou lutando. Eu sofro de vez em quando episódios de ansiedade, perfeito. Ó. Sofro momentos de transtorno. Eu tenho períodos de ansiedade? Não, né? Aí não, né? Tira esse ter daqui, ó. Vamos lá. Elimina essa porqueira daqui. E a Ana Carolina colocou, ó, divisor de águas para mim. Tô feliz por aprender com vocês. Que legal, ótimo. Então, até agora, elimina, substitui. Tenho por sofro. Primeiro ponto. Primeira dica. Segunda, estipule um período de tempo. Seja específica no período de tempo. Isso é muito importante também. Uma terceira dica que eu quero dar para você. Você sabe utilizar o não da forma correta? Você sabia que há grandes chances de você, que está assistindo essa live aqui, sofrer com um diálogo negativista, disfuncional, focado no negativo e não no positivo? Agora, como eu já apliquei a pegadinha antes, se eu fizer uma nova pegadinha aqui, vocês vão sacar, né? Então, eu vou fazer uma pergunta agora sem pegadinha. Vamos brincar aqui agora, nós dois, né? Nós todos aqui que estamos em live. Vamos fazer uma brincadeira. Você está num ambiente onde só está você e uma criança brincando. De repente, essa criança se levanta, olha para a tomada olha para ela, dá uma piscadinha, bem coisa de criança pequenininha, né? De 4, 5, 6 aninhos. A tomada dá aquela piscadinha, a criança dá uma piscadinha para a tomada, né? Um se apaixona pelo outro e a criança vai lá com os 2 dedinhos prontos para, enfiar o dedinho na tomada. Vamos supor também que essa tomada não seja desse modelo novo, né? Que tem inclusive uns fios ali para fora. Tudo para causar um desastre. Tudo anunciado para causar um desastre. Nesse momento você observa o que está acontecendo e quer chamar a atenção dessa criança. Qual é o comando que você vai utilizar para impedi-la de colocar os dedinhos na tomada? Escreve para mim no chat. Seja sincera e honesta com você e comigo. Não tenta manipular as coisas que eu vou te chamar de mentirosa em live, hein? Ó lá. Não vai querer dar uma desperta comigo não, hein, mano? Tô de olho, hein? Ó lá, hein? Escreve aí para mim no chat. Qual seria o teu comando de ordem? Você não sabe o nome da criança, você não sabe nada. Nada. Você não sabe nada da criança. Mas você quer dar um comando de ordem para impedir ela de colocar os dedinhos na tomada ali. Bater palma. É bater palma. É capaz da criança bater palma junto contigo com o dedinho na tomada. Pô. Ó, uma colocou. A Cleide. Não, põe o dedo aí. Eu também, muito provavelmente, diria algo parecido. Não exatamente igual, mas parecido com isso. Cantinho da pamonha. Sai daí agora. Amanda, não. Eu não daria risada. Tá? Sai daí, é perigoso por a mão aí. Chamar pelo nome. Você não conhece o nome da pessoa, da criança, minha? O natural é gritar com a criança. Exatamente. Agora, presta atenção que o tio Álvaro vai falar para você. Muito provavelmente, a grande massiva maioria de nós falaria exatamente aquilo que a Cleide colocou ali. Ó. Não põe o dedo aí. Sai daí agora, já. Mas não aprende mesmo, né? Você não tá vendo que você não pode pôr o dedo aí? Não coloca o dedo lá. Toda vez que você utiliza o não no início de uma frase, você reforça o contrário, sabia disso? Álvaro, como assim? Vou explicar para você melhor. A maioria dos sinais vocálicos possuem sinais visuais que o representam. E o cérebro interpreta esses sinais. Porém, a palavra não possui um sinal estruturado só para ela. Álvaro, possui sim, você fazia assim com o dedo. Isso daqui pode representar várias coisas. Pode representar o não,
pode representar é proibido. Ah, placa de trânsito, tem aquele círculo vermelho com a faixa vermelha cortando. Ó, tá lá, proibido parar, proibido estacionar. Se você tem filho, ou tem sobrinho, sobrinha como eu, muito provavelmente você já se deparou conversando com familiares com o seguinte diálogo: eu não sei mais o que fazer com meu filho, com essa criança. Já cansei de falar para ela ou para ele não fazer isso, mas quanto mais eu falo, mais parece que a pessoa faz. É impressionante. Ela não me obedece de jeito nenhum. Por que você acha que isso acontece? A resposta está no nosso diálogo. Toda vez que você utiliza a palavra não, no início de uma frase, você literalmente é ignorado pela tua mente, porque o não ele deixa de ser processado. Quando você diz para uma criança não faça mais isso, tira o não, sobra o quê? Faça mais isso. Pode continuar, continue fazendo. Toda vez que você diz para você mesma não vou mais comer doce, eu não vou mais tomar café com açúcar, não vou mais, a tua mente ela não entende o não. O não é percebido pela nossa mente. Tira o não, o que sobra é a afirmativa que a tua mente entende. Então, por exemplo, quem iria dizer, igual colocou aqui, ó, Cantinho da Pamonha colocou assim, ó, sai daí agora. Essa é uma ordem positiva. Saia. Afaste-se daí. Pare. Isso chama atenção, é um comando e faz com que a criança reaja. E reage de forma positiva àquele comando. Agora, pode brincar com uma criança pequenininha. Ela vai lá e fica assim, né, te olhando. Já percebeu como criança testa, gente? Criança pequenininha é uma coisa de louco. Ela testa a gente, né? Ela testa o papai e a mamãe. Aí o que acontece? A criança ela vai lá, ela fica só te olhando. Aí ela vai, com o dedinho assim, né? Tô usando um outro, vamos supor que seja, sei lá, um sofá, vai. Você olha para ela, não. Você tá com a mão suja, não põe o dedo. Ela para. Ela começa a dar risada, porque ela não tá entendendo o que você tá querendo dizer. Aí ela vai com o dedinho mais próximo ainda. Fala, não. Ela dá mais risada ainda. Já viu criança agindo assim? É muito louco isso, né? Já viu criança agindo assim? Chega a gargalhar. Não. Mas que coisa, não. Aí ela vai lá e passa o dedo sujo às vezes e ó, sai correndo. Mas você não pediu para ela não fazer várias vezes? Por que ela fez? Entendeu? Exatamente isso que foi colocado aqui, ó. A Luiz Antônio não reforça a ideia inicial. Exatamente. Isso prova que nós não somos ensinados a conversar de forma positiva. Sabe o que o teu cérebro entende? Aquilo que você deseja que ele faça. A mente foi construída de maneira a seguir ordens positivas. Se você conseguir aprender só isso desse bate-papo nosso de hoje, você vai mudar completamente a tua vida. Vou repetir. A mente foi construída e programada pelo Criador para entender comandos positivos. A mente quer saber o que você quer e não o que você não quer. O que você não quer é irrelevante. A mente quer saber o resultado que você deseja obter e não o que você não deseja obter, porque é irrelevante. A mente ela quer saber exatamente para onde você quer ir e não para onde você não quer ir, porque o não quer ir é irrelevante. Do que adianta você dizer para um GPS, por exemplo, o seguinte, Waze, eu não quero ir para São Paulo. Se o Waze fosse um pouquinho mais inteligente, ele ia virar para você e falar assim, tá, minha filha, você é maluca, então você quer ir para onde? Fala para mim que eu te mostro para onde ir. E aí você continua, fala assim, eu não quero ir para São Paulo. Eu estou aqui na minha cidade e eu não quero ir para São Paulo. Fala assim, tá, minha querida, mas você quer ir para onde então, Cristo Redentor? O cérebro funciona da mesma forma. A nossa mente quer saber para onde nós queremos ir efetivamente. O que nós queremos efetivamente para a nossa vida e não o que nós não queremos. O que nós não queremos é irrelevante. Porque quando você diz o que você não quer, você exige que a sua mente processe muito mais informação do que é necessária para obter um resultado positivo. Isso consome energia. E a mente é altamente eficiente e econômica.
E quando ela não tem uma resposta coerente àquilo que você demonstra querer dela, ela busca, na sua biblioteca neurológica, padrões de comportamento e de reações que você teve no teu passado para copiar esse padrão no presente. Então, se você, desde o início da tua vida, sempre disse para si mesmo, eu não quero engordar, eu não quero engordar, eu não quero ser gorda, eu não quero engordar, eu não quero ser gorda, mas nunca emagreceu, que é o que você realmente desejava desde o início, a tua mente aprendeu que toda vez que você diz para si mesmo que você não quer ser gorda, é para você continuar engordando, porque tá bom assim, você nunca mudou. Você sempre aceitou a resposta que o teu corpo te deu. Então ela vai continuar fazendo com que você obtenha os mesmos resultados, porque o comando está sendo o mesmo. Sacou? Agora, quando você vira para tua mente, usando ainda essa questão do peso, né? Que tem muito a ver com o fato de eu, da minha esposa, estar em academia e tal, procurando melhorar a nossa saúde nesse sentido, apesar de nos últimos dias a gente tem falhado por conta de tudo que está envolvido aqui nesse mês de abril, né? Com o lançamento do Método TEM. Mas o fato é, se você vira para tua mente e diz assim, olha, eu estou me dando um prazo de 60 dias e eu vou emagrecer 5 quilos. E para emagrecer 5 quilos eu vou tomar algumas atitudes, como por exemplo, isso. Esse é o meu objetivo, emagrecer nos próximos 30 ou 60 dias 5 quilos. É o que eu quero, é o que eu desejo do fundo do meu coração. Sabe o que a tua mente vai fazer? Opa, beleza, agora eu sei qual é o teu objetivo. O teu objetivo, então, é eliminar da tua vida, é emagrecer, arrancar fora do teu corpo 5 quilos. Beleza. Deixa comigo que eu vou dar um jeito aqui de fazer as coisas acontecerem para você, porque agora você já me deu o alvo, o que você deseja. Eu sei positivamente aonde eu quero chegar, ou aonde eu preciso chegar, ou o que eu posso fazer para apoiar que você chegue lá. Essa é uma grande sacada, gente. É uma grande sacada. Se você aprender só isso desse bate-papo de hoje, para mim já vai ter sido bem cumprido o objetivo. Tá fazendo sentido o que eu tô falando para você? Diz para mim. Tem lógica isso que eu tô dizendo? Você consegue encontrar dentro da tua vida exemplos práticos de quando você disse para si mesma que ia tomar determinada decisão e foi positiva e definiu de forma muito clara aquilo que você realmente gostaria de maneira positiva. Eu quero alcançar esse objetivo. Eu estarei X, Y, Z dentro de tanto tempo. E você realmente conseguiu alcançar? Você consegue encontrar momentos da tua vida em que você agiu desta forma, da maneira como eu estou dizendo aqui, com um diálogo positivo, e alcançou os teus objetivos, as tuas metas? Sem dizer mais ou menos, sem dizer eu acho, eu queria. Poderia fazer uma live, poderia ficar mais umas 3 horas com você aqui, só falando sobre diálogo interno. Agora, eu quis tocar nesses 3 pontos em específico, porque eu acredito que são os mais fáceis de você colocar em prática, sabia? O resto, eu precisaria literalmente ter uma aula, dar uma aula igual a gente faz no Método TEM, para que você possa fazer as suas anotações e ao longo de todo o período de estudo você ir aplicando isso na tua vida. De vez por outra, em aula, eu chegar lá e dar aquela puxadinha na orelha. Olha o diálogo interno. Vamos mudar isso aí? Oh, como é que é? Igual eu brinco às vezes, né? Com os alunos, falo assim, opa, para que tá dando dor no ouvido. Como é que é aí? O que você falou aí? Não, não tô entendendo você. Repete. Aí a pessoa lembra, começa a dar risada. Ai, agora sim, agora eu tô entendendo. Então vamos lá, continua. Até pegar no tranco, até pegar tração, até modificar isso, né? Agora, se você aprender a lidar bem com o seu diálogo interno, utilizando da forma correta o verbo ter, utilizando da maneira correta a palavra sofrimento, utilizando delimitação temporal para definir metas e objetivos na tua vida, mudar o seu diálogo, eliminar o diálogo negativista e mostrar de forma direta e objetiva aquilo que você deseja obter e não aquilo que você não quer obter, se você modificar isto, eu tenho certeza absoluta que você já vai melhorar em 30%, 40% dos seus resultados nos próximos 30 dias. Tá gravado, vai ficar gravada essa live aqui. Se você começar a aplicar hoje, a partir de agora, finalizando essa live aqui, você começa. Beleza, Álvaro, eu vou começar hoje. Vou rever a live, vou fazer as anotações, vou começar a colocar em prática.
Vou começar a me policiar. Eu quero ver mesmo se daqui 30 dias alguma coisa vai ter mudado na tua vida, na minha vida. Testa. Testa e daqui 30 dias coloca no chão. Mas seja sincero, hein? Seja sincero. Coloque em prática na tua vida, se policie e daqui 30 dias volta e comenta aqui ou manda um direct pra mim, a gente faz uma live junto que eu quero te ouvir. Quero saber se fez ou não fez diferença na tua vida colocar só essas dicas em prática. Só isso. Tem mais, sei lá, 40 outras construções que devem ser eliminadas da tua vida para que você possa modificar por completo ou o mais plenamente possível o seu diálogo interno. Olha só o que a Amanda colocou. Eu consegui alcançar alguns muitos anos atrás e recentemente uma outra meta. Não entendi direito, mas enfim. A Luísa Antônio colocou totalmente incrível. Sim, assim, e é incrível mesmo, gente, porque é uma mudança tão simples, entre aspas, né? Não é fácil, mas é simples. É uma mudança simples. Só que exige esforço. Você precisa querer pôr em prática na sua vida essas mudanças. E se no futuro você quiser uma live complementando essa, né, posso trazer aqui, se não todas, pelo menos a grande maioria, das mudanças necessárias no teu diálogo interno para você poder melhorar ainda mais a tua qualidade de vida. No meu canal do YouTube, você vai ver, tem um vídeo lá, não sei se está fechado só para os VIPs ou se está aberto ao público, não me lembro, mas tem um vídeo lá onde eu falo sobre um pouquinho mais sobre isso, eu falo sobre o porquê, eu falo sobre o quando, o que, como. São todas estruturas que, se bem utilizadas, mudam completamente o teu jogo. Completamente. Teus resultados, tua percepção de vida, tua percepção de mundo, muda muita coisa. Muita coisa. Agora, cabe a você colocar em prática, cabe a você realmente fazer acontecer essas mudanças na tua vida. E eu espero que a partir de hoje, a partir de agora, desse momento, você coloque essas anotações que você está fazendo aí, alguns de você em casa, coloque em prática essas anotações na sua vida diária e apenas aguarde. E aguarde pouco tempo. É questão de talvez 2, 3 dias você já começa a perceber a diferença. A tua mente começa a trabalhar de forma mais suave, mais leve, mais redonda. Você já ouviu falar o termo, quando você leva um carro para o mecânico e ele dá uma boa trabalhada no veículo, você já ouviu o termo, tá andando suave agora, né? Tá uma seda, tá andando redondinho o carro. Você vai perceber que a tua mente ela começa a andar redondinha. Ela começa a trabalhar como uma seda, suave. E é lógico que várias outras coisas começam a acontecer. Várias outras mudanças na tua saúde começam a acontecer pelo simples fato de você ter conseguido mudar essa percepção, mudar a chavinha. Aplicando poucas coisas. Lembre-se sempre do que eu digo para você. São pequenas mudanças que fazem grandes diferenças na nossa vida. Não são grandes mudanças. São pequenas coisinhas que fazem grandes coisas acontecerem ao longo da nossa jornada de vida. E eu espero que estas pequenas coisinhas que eu comentei contigo hoje comecem a ser aplicadas por você no seu dia a dia e passem a fazer parte da sua nova jornada de vida. Beleza? Um abraço, cuidem-se. Espero que tenham gostado desse café com terapia. E até o próximo bate-papo. Falamos, até mais.